Você sabe quais são as 10 competências da BNCC? Não sabe? Pois fica aqui comigo que eu vou te explicar cada uma delas e a importância. Sim, você precisa saber de todas elas para dar a sua aula. Não é simplesmente saber os códigos alfanuméricos, saber quais são as aprendizagens, e sim como você vai fazer um fio condutor para ligar tudo isso. Então vem comigo! As 10 competências da BNCC servem como fio condutor para ligar literalmente a aprendizagem de toda a educação básica, ou seja, da educação infantil até o ensino médio. Essas 10 competências devem estar presentes na sua aula. A BNCC, o que ela traz? Ela é o norteador para o currículo escolar. Tanto no ensino médio, ensino infantil, escola particular ou rede pública, deve estar orientado pela BNCC. E essas 10 competências não tem como fugir. Por isso aqui eu vou trazer todas para você e eu vou te explicar tintim por tintim por que elas são importantes e como você deve colocar na sua aula. E a primeira competência é o conhecer. Sim, é conhecer todo o processo, o que é, como funciona, ciências, como que é aquele processo da aprendizagem. O seu aluno tem que entender o que é a matemática, mas para que serve na vida dele. Transformar tudo que vem de forma de conhecimento, de leitura, de estudo, em prática. É o conhecer, saber olhar para o mundo físico e falar, caramba, as nuvens funcionam dessa forma, o processo da água é desse jeito. E a partir do que ele sabe, colocar a mão na massa. Não é o conhecer só de absorver o conhecimento, é o de conhecer e colocar em prática. Vocês vão perceber que todos esses princípios, essas competências, elas estão interligadas. Quando a gente conhece, a gente consegue compreender, começa a argumentar, porque a gente assimilou de forma competente. Então, a partir disso daí, a criança vai conseguir, opa, aqui na minha memória eu já tenho. Como que eu vou colocar a prática disso? Então, professor, você não pode só depositar informação nesse aluno, não. Vamos trazer o porquê, o motivo, como colocar. A criança tem que aprender do início ao fim. E esse processo ela só aprende colocando a prática junto. E a segunda competência é o pensamento científico, crítico e criativo. Agora que ela já tem aquela bagagem do conhecimento, tá na hora de pensar, mas por que isso? Vamos formular hipóteses? Por que as coisas funcionam como estão? Além de você saber, você precisa trazer melhorias para tudo. Então, colocar a criança para argumentar, para pensar, para discutir possibilidades também. Porque através do conhecimento que ela teve lá na primeira competência, ela precisa falar, opa, peraí, o que isso faz parte da minha vida? Como que eu posso usar isso para melhorar? Quando a gente fala da BNCC, ela pede que o ser humano tem que ser completo. Então, ela não olha só como um aluno, e sim como uma pessoa que está mudando, trazendo novas capacidades. Então, a partir disso, ó, pensou, criou, reagiu. E vamos usar as maiores possibilidades. Faça a criatividade fluir nas suas aulas. Uma criança criativa é aquela que não está limitada. Ah, vai fazer uma atividade, vamos colar bolinhas de papel crepom. Tem gente que ainda faz esse tipo de atividade, sem nenhum preparo, mas faz. Então, que cor que essa criança vai usar? Deixa pelo menos ela escolher, deixa ela entender o porquê daquela bolinha de papel crepom, deixa ela ver que aquela atividade faz parte de algo maior para ela também. Então vamos colocar esses alunos para pensar e vamos sim, quem sabe, futuros cientistas, futuros pesquisadores. Posso definir assim as competências. Vamos transformar os alunos em pesquisadores da vida deles e para os demais. Agora, na terceira competência, vamos falar sobre o repertório cultural. Na segunda, a gente fez a criança pensar, além de ela pensar dos problemas, ela tem que criar soluções para esse problema também. Não é simplesmente, tem um problema aqui, vamos viver com isso. Não, vamos fazer essa criança pensar até criar uma solução para isso. Aqui, ela faz parte de uma cultura. Opa, peraí, nós somos seres sociais, temos culturas inseridas na nossa vida. Se eu, Ananda, sou como sou, é porque tem uma cultura ao redor disso. Então, a gente vai trabalhar as culturas, as diversidades, as diferenças. Sim, olha que estranho, a gente tem que respeitar a cultura do coleguinha. Cultura faz parte do meio social, todo mundo tem uma cultura. E assim a gente começa a valorizar a cultura que a gente está inserido, a cultura do outro. E começar a perceber, opa, peraí, quem eu sou? O que faz parte de mim? Nossa, se na minha cidade tem uma manifestação artística, tem algum museu, tem algo que faz parte daquilo, vamos trazer para a sala de aula. E que não faz parte do seu aluno. Eu sei que quando a gente fala de cultura, fala, Ananda, os alunos é muita era TikTok, muita música que a gente não gosta, mas faz parte. Então, cabe a nós, professores, trazer a cultura de uma forma educativa e que aproxime mais o aluno com ele. Afinal, a cultura também é o quê? É a sala de aula com a escola, a comunidade, é trazer realmente todo esse sentido e essa valorização do meio que está inserido para a criança se reconhecer partindo dele. Então, é um meio social, reconhecendo a criança. Vamos lá. A quarta competência é comunicação.
Se ali atrás eu falei sobre cultura, manifestações, respeitar o outro, entender que você faz parte das manifestações, aqui está na hora do diálogo. Você já entendeu o conhecimento, você conseguiu absorver, criou soluções, pensamento científico, e agora, do que adianta se você não sabe se comunicar? Tem que saber falar, meu povo. Não é só eu falando aqui sem parar, sem saber se o outro está entendendo. O outro vai entender o jeito que ele consegue. Se eu não for clara, não vai valer a pena. Então é saber se comunicar. O ouvir é o conversar, o dialogar. A criança tem que saber sim se expressar, se comunicar com uma forma coerente para as outras pessoas conseguirem ouvir, entender. Afinal, meio social, como a gente está falando, Bigotes fica aqui no meu ouvido, histórico-cultural, vamos falar sobre sociedade, vamos conversar. A criança precisa se expressar, deixa ela falar. Quantas vezes a criança começou a falar, opa, peraí, rapidinho, a tia tá ocupada, a prof tá fazendo outra coisa, e você não ouviu. Lá na frente a gente vai falar sobre empatia, mas tudo começa com a comunicação. Para a criança poder argumentar, para poder expor todos os sentimentos e ela se ver no meio de uma sociedade, ela precisa saber falar também. Então vamos nos comunicar, falar, ouvir o outro, rodinhas de conversa. Você, professor, tem muito para falar e ensinar, mas deixa eu te contar um segredo, seus alunos também. E a quinta competência é a cultura digital. Na quarta, a gente fala sobre a comunicação mútua, o saber ouvir, o saber se comunicar. Aqui também é comunicação, só que através da tecnologia. A pandemia veio aí, escancarou tanto que é necessário ter a tecnologia. Mas não é simplesmente, vamos usar tecnologia em sala de aula, vou pegar aqui meu celular, meu computador, vou fazer um joguinho. Não, é saber de forma ética também, é usar isso a favor da aprendizagem e que seus alunos participem. É trazer a cultura e trazer a forma que os alunos consigam trazer a tecnologia ali junto. Como assim, Ananda? Pensa o seguinte, seu aluno usa muito o celular. O que ele pode trazer para isso? Pergunta para ele como que a gente pode trabalhar. Você, professor, não tem como mais. Ananda, já tô há anos na sala de aula, não gosto de tecnologia, não faz parte de mim. Professor, bem-vindo ao mundo real. A gente precisa estudar, a gente precisa trazer isso. A tecnologia é uma ferramenta necessária demais. Se você consegue me ouvir aqui hoje, é através da tecnologia. Então a gente consegue trabalhar com alunos de forma significativa. E o principal, que eu acho que a BNCC traz muito, os nossos alunos podem ser os futuros cientistas. Eles podem trazer tecnologia, eles podem surgir tecnologias novas. E a tecnologia pode ser feita em caixa de papelão, viu? Aquele aluno que vai trazer um mecanismo diferente, uma ideia diferente. São projetos, são formas, são recursos mesmo tecnológicos que podem ser feitos de diversas formas. Lembre que a roda também faz parte da tecnologia. A diferença vai ser como a gente vai utilizá-la. Então utilize, abrace isso. Não tem muitas informações? Use o seu celular, use uma câmera, use um computador, mas pesquise sobre, traga assuntos sobre isso também, sobre a importância. Não, onde eu trabalho não tem recurso nenhum. Mas vamos falar uma aula sobre isso? Vamos falar, caramba, gente, sabe que a prof descobriu? Que tem um cientista que fez um robô que fala assim, assim, assado. Olha aqui pelo meu celular, vamos ver um videozinho aqui mesmo? Se vocês fossem um cientista, como que vocês fariam isso? Entendeu? Depende da sua abordagem. Você trazendo isso, com certeza os alunos vão entender e vão plantar aquela sementinha de quem sai futuros cientistas também. E a sexta competência eu gosto muito porque eu acho que é uma parte muito humana, que é trabalho e projeto de vida. Seu aluno é um ser humano e ele precisa ter sonhos, aspirações e inspirações também. Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu projeto? Qual que é a sua meta? Não, eles são pequenininhos demais, pra que a gente vai falar disso? Precisa, é agora, é hoje. A gente está construindo um futuro de amanhã. Então, ajudar os seus alunos a traçar metas, planos, projetos. Eu trabalhei em áreas muito carentes da periferia aqui do DF. E os alunos não tinham metas nenhuma, nem falar em sonho, era só o amanhã. Começa a colocar o que você quer ser quando crescer. Prof, eu quero ser médico. Beleza, maravilhoso, se é seu sonho. O que você precisa fazer para isso? Precisa estudar, precisa fazer uma faculdade. Você sabia que existe faculdade? Sim, existe. Vamos ajudar, vamos fazer um plano de metas? Nanda, mas é muito a longo prazo. Vamos fazer uma meta para esse mês, então? A meta, a prof vai ensinar tal coisa. Então vamos aprender isso? Então a sua meta vai ser aprender a tabuada. Como? Aqui é meu papel, eu vou te ajudar a chegar lá. Então vamos trazer pequenas metas, esse reconhecimento que o ser humano ele precisa disso, ele precisa se sentir motivado, ele precisa olhar lá pra frente.
Então vamos ajudar a direcionar esse olhar, para deixar cada vez mais capacitado para ele alcançar o que ele quiser. Deixa claro para os seus alunos que eles podem tudo, usando as ferramentas certas. E a 7ª competência é o terror das professoras e dos professores que não gostam que o aluno fale demais. Argumentação, sim. A gente já falou sobre pensamento científico, crítico, fazer o aluno pensar, fazer ele se comunicar, tá na hora do argumentar. A criança tem que aprender a argumentar e não é com achismos não, é aprender realmente a falar, formular hipóteses baseadas em alguma coisa. Opinião todo mundo tem, mas quando a gente fala de argumentação, peraí, mas é por causa disso, disso, daquilo. É trazer à criança aquela possibilidade, aquele espaço para ela poder falar e argumentar também. Mas eu não sei ensinar isso, Ananda, o que eu faço? Coloque hipóteses, coloque pergunta. Mas por que você acha isso? Por causa disso, disso. Mas por quê? Você vai ali, esmiuçando, vai entrando na mente dessa criança. E é muito divertido. As crianças surpreendem a gente demais. Elas podem nos surpreender cada vez mais. Vamos aprender a ouvir. Vamos aprender, não é só achismo, não. Você falou sobre isso aqui comigo. Por exemplo, agora vamos ter uma aula e eu vou precisar pegar metade do recreio. Não gosto, não concordo. Acho que todas as crianças têm que ter recreio para extravasar. Mas aí você fala assim, mas quem conseguir argumentar aqui comigo, podemos colocar o recreio inteiro. Você vai ver tantas possibilidades, minha amiga. Vai. A criança vai pensar o porquê. Mas eu quero ir pro recreio porque eu quero. Fala comigo o porquê. Mas é porque a aula tá cansativa. Mas é porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. Coloca as possibilidades. Vamos ajudar esses pequenos argumentários e eu vou te garantir que você vai se surpreender e vai valer muito a pena. As 3 últimas competências têm muito a ver com o desenvolvimento pessoal e o social, como por exemplo, a 8ª traz o autoconhecimento. A criança precisa saber os seus limites, quem ela é, o que ela consegue, entender o corpo dela, além da aula de educação física ou aula de higiene e cuidados pessoais. Porque não adianta ela saber argumentar, pensar, se ela não cuida dela mesma. Então, atividade física, alimentação saudável, cuidar do seu corpo. Saber que realmente, isso aqui é a minha maquininha. Então, eu preciso estar bem para conseguir pensar, eu preciso me alimentar bem para conseguir falar. É trazer essa importância e saber os limites. Peraí, isso aqui me incomoda, isso aqui eu não gosto. Ela saber se reconhecer em situações sociais e com isso ela consegue enxergar o outro também. Os limites estão para todo mundo. Então, a gente tem que aprender a se reconhecer. A parte do autoconhecimento é complicado, porque a gente faz um trabalho, a família faz outro trabalho. Na verdade, as 10 competências não são tão fáceis de aplicar assim. Porém, no dia a dia a gente consegue trabalhar. Você não vai parar hoje e falar, a aula de hoje eu vou trabalhar autoconhecimento. Pode, mas o melhor é você fazendo em pequenos processos. Você viu ali na hora do recreio, na aula de matemática, na aula de português, você pode trazer isso de forma interdisciplinar. Não é uma aula no ano todo. É isso que você tem que trazer todos os dias, em momentos diferentes. Então vamos trazer esse autoconhecimento para as crianças se reconhecerem e saber seus limites e se valorizarem. Calma que já está chegando ao fim. Agora vamos falar do 9º, que é empatia e cooperação. Lembra que lá atrás a gente aprendeu sobre a comunicação, é importante saber se comunicar? Aqui está na hora da empatia. Se eu aprender a falar, eu consigo me colocar no lugar do outro, porque minha comunicação tem que ser clara. Quando eu tenho autoconhecimento, eu percebo que eu tenho limites, então o outro também vai ter. É ali a cooperação mesmo, é trabalho em equipe, trazer essa união, é saber que o outro sente dor e que eu posso causar essa dor nele. Eu não sou o centro do mundo. Muitas crianças têm esse problema com o egocentrismo. Então vamos parar de se olhar um pouquinho, vamos olhar ali pro coleguinha? Por que a sua opinião você acha que é melhor que a do outro? Não é. Somos iguais de formas diferentes. Então é trazer isso mesmo. O senso de comunidade, uma sala de aula é uma comunidade do povo. Sim, temos ali 20 meninos, 30 meninos, todos os dias. E se eles não respeitarem o coleguinha, quem vai garantir que ele vai respeitar quem está lá fora? Então preserva isso. E você, professor, não pode falar sobre respeito se você não respeita os seus alunos. O aluno merece respeito. Quando você grita, quando você aumenta o seu tom de voz, quando você pune de uma forma severa, você pode estar desrespeitando aquele ser humano. E sem entender que ele tem limites porque está no processo de desenvolvimento. Os alunos não são pequenos adultos. Então a gente tem que saber como falar, como nos comunicar e a partir disso eles vão te ter como exemplo também. Se você não quer grito na sala de aula, não grite. E por último, não menos importante, responsabilidades e projetos de vida. Sim, seu aluno tem que ter responsabilidade, ele tem que entender ação e reação. Não estou falando de Skinner aqui, porém é necessário.
tomar decisões, entender o que acontece. Opa, se eu for por esse caminho, vai acontecer isso, isso e aquilo. Para ajudar ele a tomar a decisão correta. Ele faz parte de uma comunidade, é para ele crescer e falar, opa, vou lutar por isso. São projetos de vida para o meio que eu estou. São seres pensantes, nós queremos seres que argumentem, que pensem, que descubram o mundo. Quando ele coloca um projeto de vida, ele está falando dele e dos demais da sociedade. Quando eu falo assim, parece até meio político. Mas é que tudo isso é um ato político. A criança crescer, pensar o que eu posso fazer para trazer de melhor, o que eu posso fazer para melhorar minha sala de aula, o que eu posso fazer para melhorar a situação aqui com o meu colega, quem sou eu, o que faz parte de mim. Ah, peraí, se eu conversei demais, é uma responsabilidade, é um porquê. Então quer dizer que a prova vai ficar chateada. Se eu conversei demais, eu não vou conseguir terminar minha tarefa. É trazer esse senso mesmo. Nossa, Nanda, mas educação infantil, maternal, como que eu vou trazer isso? Ação e reação. Eles vão aprendendo a partir daí. O que acontece quando tomam uma decisão, o que acontece depois. Não é fácil, nada que eu falei é fácil. Porém, quando a gente separa um pouquinho do nosso dia para estudar sobre, ler sobre isso, tem séries, tem momentos, tem documentários que falam sobre a responsabilidade, que falam sobre autoconhecimento. A gente consegue trazer tudo para a linguagem da criança. Então vamos caprichar, vamos estender, vamos assistir esse vídeo várias vezes, vamos compartilhar, vamos curtir, vamos seguir a Vale Cup nas redes sociais, porque lá eu vou trazer sempre para você formas de trabalhar as 10 competências, vamos trabalhar outros quesitos e princípios, como por exemplo, vou trazer os princípios da LDB também. O que tem a ver a LDB com a BNCC? Muitas coisas. Os princípios têm a ver com as competências também. A gente pode fazer um bem bolado para trabalhar tudo. E isso vai cair em concurso público também. Mas vamos pensar no principal, vamos pensar no seu aluno, vamos pensar na sua sala de aula e você, professor. Quando você consegue ver um motivo de estar na sala de aula, tudo flui melhor. Lembra, você está aqui para trabalhar com seres humanos, você está aqui porque você gosta. Vamos trazer o melhor, desenvolver o melhor desses pequenos? E para isso eu conto com vocês. Eu estou na educação porque eu acredito e eu vou usar todos esses princípios de forma verdadeira. É fácil? Não é fácil, mas a gente dá um jeito. Todo dia você anota lá os princípios. Opa, conhecer, né? O que eu posso trazer na minha aula hoje para esse aluno se conhecer melhor? O autoconhecimento. Deixa ali uma colinha na parede da sua sala, só você vai entender. Mas vamos fazer isso ser de verdade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês acham muito difícil ou se não, se tudo isso flui para com vocês com facilidade. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!